Bom, esses movimentos nativistas se iniciaram ainda no século XVII. No ano de 1641, houve um episódio conhecido como a Aclamação de Amador Bueno. Ela ocorreu em 1º de abril de 1641, motivada pela notícia da restauração portuguesa e que colocava em risco o comércio que havia entre colonos e espanhóis. Assim, com a limitação e proibição de alguns comércios por parte de Portugal, afetaria o comércio e lucro dos paulistas. Logo, estes declararam a independência, tendo como líder Amador Bueno, mas este recusou seu papel e a revolta teve fim, os colonos tendo que aceitar as ordens da metrópole. Outra revolta foi a Insurreição Pernambucana. Ocorreu no ano de 1645 e ficou conhecida como Guerra da Luz Divina. Esse conflito teve como objetivo expulsar os holandeses da região do Nordeste brasileiro. Os senhores de engenho não suportavam mais a ideia de terem que pagar os impostos aos holandeses, que havia se instalado no Brasil devido ao acordo feito com a campanha das Índias Ocidentais. Outro fator que colaborou para essa grande revolta foi a religião, pois esses holandeses eram judeus e os portugueses católicos. Aproveitando que o chefe da Companhia das Índias, Maurício Nassau, tinha voltado para o país, os seus senhores de engenho se reuniram com a coroa portuguesa em São João e conseguiram apoio de outras capitanias, da Bahia, de Recife, de Alagoas e Sergipe. Todos esses tinham a mesma finalidade, que consistia em expulsar de uma vez por todas os holandeses do Brasil. Entre os principais combatentes se destacam João Fernandes Vieira, um senhor de engenho português de origem africana, que chegou ao Brasil quando tinha apenas 10 anos de idade. André Vidal Negreiros era da região da Paraíba e conseguiu a adesão de várias pessoas do sertão. Lutou com muita coragem, tendo sido nomeado mestre de campo. Felipe Camarão, que tinha descendência indígena potiguara e era comandante de sua valente tribo, que conhecia as regiões das matas. Henrique Dias era brasileiro e filho de escravos e ficou conhecido como governador de gente preta, por ter reunido vários escravos para lutar a favor do Brasil. Outro importante também foi Antônio Dias Cardoso, que foi um grande líder português da insurreição, que lutou contra um exército bem maior que o seu na Batalha de Montes Tabocas e venceu as tropas que tinham como comandante o chefe da Companhia das Índias, Maurício de Nassau. Mesmo após vários anos de guerra e retirada da população holandesa do Nordeste brasileiro, a situação de desocupação territorial só ficou completamente resolvida após um acordo amigável entre Portugal e Holanda. Outra revolta importante que marcou muito foi a revolta de Berkman. Foi uma rebelião de comerciantes nordestinos contra a Companhia de Comércio do Estado do Maranhão, criada pela coroa portuguesa para estimular o desenvolvimento econômico da região. O pau-brasil foi o primeiro produto básico da economia brasileira, sendo explorado desde que os portugueses chegaram aqui. Alguns anos mais tarde, em torno do ano de 1531, a coroa portuguesa resolveu adotar o modelo das chamadas capitanias hereditárias, grandes pedaços de terra que foram doados a alguns homens de confiança e possuíam direitos e deveres. Com as capitanias hereditárias, surgiu um novo tipo de economia, a cana-de-açúcar, pois Portugal precisava encontrar uma atividade para continuar lucrando, já que o comércio de especiarias nas Índias estava entrando em decadência. O Brasil sofreu com muitas invasões e uma delas foi a invasão holandesa na região nordeste do Brasil. Essa invasão ocorreu em razão de Portugal e a Espanha se unirem como resultado de uma crise dinástica. A Holanda não era aliada da Espanha e, por isso, quando os dois países ibéricos se uniram, formando a União Ibérica.
A Holanda invade o Brasil e permanece no Nordeste durante 60 anos. Ao longo desses 60 anos, os colonos e comerciantes do Nordeste acabaram criando relações comerciais, mas com a saída dos holandeses do país e a crise do açúcar que se seguiu, a região Nordeste se tornou um lugar com estagnação econômica. Muitos estados do Nordeste ficaram extremamente pobres, quase sendo abandonados, como o estado do Maranhão. É na tentativa de melhorar essa economia que a coroa portuguesa, em 1682, criou a Companhia Geral do Comércio do Estado do Maranhão. A função dessa companhia era comprar os produtos agrícolas daquela mesma região, vender produtos manufaturados e abastecer as elites coloniais com escravos, chegando ao número de 500 escravos africanos por ano. Outra revolta que foi muito marcante nessa época foi a Guerra dos Emboabas. Tem início no ano de 1707 e segue até o ano de 1709, fazendo parte dos denominados movimentos nativistas. O século XVIII, importante ressaltar, foi marcado pela descoberta de ouro e pedras preciosas na região de Minas Gerais, atraindo muitos desbravadores para essa região. A economia, que era baseada na plantação de cana-de-açúcar e mais focada na região nordeste do Brasil, passa a ter como principal fonte de riquezas o ouro e as pedras preciosas na região sudeste do país. Para as minas e arredores, eram atraídas pessoas de todo tipo, a fim de conseguir explorar o ouro e obter lucro. Em pouco tempo, as jazidas encontradas se tornaram alvo de uma violenta disputa. A população de outras províncias que iam atrás das pedras preciosas e os portugueses, que também tinham interesse nessa região. Os primeiros a encontrarem o ouro e as pedras preciosas foram os desbravadores paulistas, que entraram para a história como os bandeirantes, mais especialmente em 1698, quando Antônio Dias de Oliveira descobriu as minas de ouro preto. Como a notícia se espalhou rapidamente, muitas pessoas foram para a região em busca do ouro. Esses bandeirantes paulistas queriam que a exploração das minas fosse de exclusividade deles, já que foram eles que haviam descoberto primeiro. É importante destacar que a população da região de Minas era dividida em dois grupos inimigos: os paulistas, que foram os primeiros a acharem as minas, e os emboabas. A palavra emboaba tem o significado em tupi, pássaro de pés emplumados, e era usado pejorativamente para designar os forasteiros, pois eles utilizavam botas. Os forasteiros passaram a exercer grande influência, pois controlavam o comércio tendo lucro. Manuel Nunes Viana era um desses emboabas. A fim de controlar o contrabando do ouro, a coroa determinava algumas medidas, mas ele continua ocorrendo sob a liderança de Nunes Viana. Borba Gato, líder dos paulistas, decidiu expulsar os emboabas dessa região, que havia se empoderado de suas terras e minas. Mas, como os paulistas eram minorias, acabaram sendo expulsos por Viana. Indo na direção de Goiás e Mato Grosso, descobriu novas jazidas. Viana acabou sendo expulso de Minas pelo governador do Rio de Janeiro após o massacre feito pelos emboabas contra os paulistas, num lugar que ficou conhecido como Capão da Traição. As consequências dessa guerra, além de morte e do massacre que ocorreu, foi que no ano de 1709 a capitania de São Vicente chegou ao fim e assim foi criada a capitania de São Paulo e Minas de Ouro, que em 1720 acabou sendo dividida e tornando-se a capitania de São Paulo e a capitania de Minas Gerais. Outra guerra importante foi a Guerra dos Mascates, que tiveram como principal causa a revolta entre colonos com relação às medidas tomadas pela coroa portuguesa.
Essa revolta ocorreu nos anos de 1710 e 1711 no estado de Pernambuco e acabou envolvendo duas cidades, Olinda e Recife. Em torno da década de 1650, os holandeses acabaram sendo expulsos definitivamente do Brasil, pois já havia acontecido a chamada Restauração em Portugal, onde este conseguiu se tornar livre da Espanha, unido a ela por 60 anos por conta de uma crise dinástica, a conhecida União Ibérica. Mas com essa expulsão, a economia do Brasil estava entrando em uma forte crise. A concorrência entre o açúcar produzido no Brasil e o açúcar que era produzido pelos holandeses era muito grande. Antes, enquanto os holandeses estavam aqui no Brasil, os grandes produtores de açúcar usufruíam dos investimentos feitos pelos holandeses, mas com a expulsão dos mesmos, o açúcar produzido por eles era mais barato e de melhor qualidade, prejudicando as exportações do Brasil. É interessante destacar que Recife, cidade que cresceu muito com a presença da Holanda, não passava por essa crise açucareira, pois havia uma intensa atividade econômica dos mascates, como eram conhecidos os comerciantes portugueses da região. Recife não era economicamente nem politicamente importante antes da chegada dos holandeses. A principal cidade então era Olinda e Recife era subordinada a ela. Com o crescimento de Recife, pois possuía um excelente porto, os mercadores, ou seja, os mascates, que eram para lá foram atraídos, queriam se libertar de Olinda e ter mais autonomia. Os senhores de terra que viviam e controlavam a cidade de Olinda não ficaram satisfeitos com essa decisão dos mascates. Estes conseguiram que Recife fosse levado à vila, ganhando uma Câmara Municipal, deixando os donos de terra de Olinda apreensivos com a cobrança das dívidas por parte de Recife. Assim, em 1710, os senhores de Olinda invadem Recife, dominando a cidade e sendo retomada logo em seguida. Essa guerra continuou até 1711, quando a coroa nomeou Félix José de Mendonça como governante, que acabou apoiando os mascates. Este novo governante ordenou a prisão dos senhores de Olinda envolvidos na revolta e decidiu que, para evitar conflitos, a cada semestre a administração seria chefiada por cada cidade, evitando favoritismo. Em 1712, Recife conseguiu sua autonomia e se tornou sede administrativa de Pernambuco. Ficou chique, hein? A chamada Revolta de Filipe dos Santos é também conhecida como Revolta de Vila Rica, por ter ocorrido nesta cidade, hoje sendo a cidade de Ouro Preto. Ela ocorreu no século XVIII, no ano de 1720, e nessa época a região de Minas Gerais era chamada de Real Capitania e é considerada uma revolta antecessora da Inconfidência Mineira. No século XVIII, as atividades mineradoras eram a principal atividade econômica do Brasil e é de onde a coroa portuguesa retirava boa parte de seu lucro. A região de Minas Gerais, ao ser descoberto o ouro, prata e pedras preciosas, acabou atraindo muitas pessoas, colonos que queriam explorar o ouro e fazer fortuna. Toda a economia até então era baseada em cana-de-açúcar no Nordeste. E quando o ouro e prata foram descobertos, todo o foco econômico e político foi transmitido para a região de Minas Gerais e outras regiões do Sudeste. Assim, Minas se tornou o maior centro de mineração e foi palco propício para diversos episódios de revoltas, rebeliões, entre outros. A coroa portuguesa iria no final acabar tributando muito essa região, cobrando altos impostos e taxas sobre o ouro, a prata e os metais preciosos. Com o contrabando que havia nesses lugares, os
tributos aumentavam cada vez mais. Um exemplo muito conhecido de imposto era o quinto, que era um imposto cobrado em cima de todo o ouro extraído, ou seja, 20% desse ouro tinha que ser pago para o governo português. Também era proibido que o ouro circulasse em sua forma de pó ou em pepitas, pois se tornava mais fácil o contrabando e assim a sonegação do quinto. Logo, o ouro só podia circular em barra e quem desrespeitasse era severamente punido. Todas essas taxas e impostos cobrados geravam insatisfação na população dos colonos e nos donos de minas. Lembrando também que havia severas punições e grandes fiscalizações para não haver contrabando. Entre as causas dessa revolta estava a criação das famosas casas de fundição, que era onde o ouro era fundido, transformado em barras e colocado o selo do reino. Era nesse momento em que era retirado o quinto. A cada 5 barras de ouro, uma era confiscada pela coroa. Foram instaladas 4 casas desse tipo e só poderia haver o comércio de ouro de barras que houvesse o selo real. Nesse contexto, Felipe dos Santos, um fazendeiro da região, também tropeiro, dono de tropas de mula que transportava as mercadorias, acabou atraindo as camadas mais populares e as classes médias urbanas. Ele discursava sobre o fim das casas de fundição e a diminuição da fiscalização feita pela metrópole. Em 1720 foi instalada a Casa de Fundição de Vila Rica e assim se iniciou a revolta liderada por Felipe dos Santos, que tentou diminuir o quinto do ouro. Também tentou combater o monopólio de vários produtos que eram consumidos na região. É somente na segunda metade do século XVIII que os movimentos nativistas passaram a incorporar a busca pela independência, tendo como base o conceito do iluminismo, como o caso da Inconfidência Mineira. Na segunda metade do século XVIII, a exploração do ouro em Minas Gerais começou a decair, afetando negativamente todas as camadas da população. A cobrança de imposto que era feita sobre o ouro foi mantida pela coroa portuguesa, mesmo sabendo que os mineiros já não tinham como pagar o quinto, 20% do ouro. Apesar da pressão, a coroa não conseguia arrecadar tanto quanto nas décadas anteriores. Por causa disso, o rei ordenou ao governador da capitania, Furtado de Mendonça, que executasse a chamada derrama, a cobrança dos impostos atrasados. Estes impostos atrasados foram cobrados à forças com polícias de qualquer cidadão mineiro. As contribuições eram feitas com base nos bens que cada indivíduo possuía, e era comum acontecer casos de todos os bens de uma família serem tomados. Foi em meio a essa crise que surgiu a Conjuração Mineira ou Inconfidência Mineira, uma revolta contra a metrópole portuguesa. Os líderes dessa conspiração eram ricos mineradores pertencentes a elites, pessoas ligadas ao setor militar e da administração da capitania. O único representante dos pobres era Tiradentes, que mais tarde seria o mártir da revolta. A revolta foi baseada nos ideais do iluminismo através do conhecimento da independência dos Estados Unidos. Os objetivos que a Inconfidência Mineira tinha eram modestos, pouco definidos. O principal era tomar Minas Gerais independentemente, proclamação de uma república, atrair investimentos estrangeiros para a instalação de fábricas e a construção da Universidade de Vila Rica. Os líderes da campanha não tinham uma ideia do que ocorria com os escravos. Manter a escravidão era contra os ideais que pretendiam pôr em prática. Porém, caso os libertassem, achavam que os negros tentariam assassinar todos os brancos e tomar o poder na região, já que era a maioria. Ao final da história, apenas os escravos nascidos no Brasil foram libertados. Ainda hoje, muitos historiadores eles
pensam e perguntam muito como foi que o Brasil ele conseguiu dar o fim da denominação colonial que foi exercida lá pelos portugueses. O interesse por esse assunto ele promove uma discussão bem complexa, porque ela interliga as transformações intelectuais e políticas que tomaram conta do continente europeu e o comportamento das ideias que sustentaram essa luta pelo fim da ingerência lusitana. Por fim, também tivemos que alcançar nossa autonomia graças aos interesses de sujeitos diretamente ligados ao nosso poder metropolitano. Lá no século XVIII, a gente podia observar que algumas revoltas elas foram frutos de uma incompatibilidade de interesses existentes entre os colonos e os portugueses. Algumas vezes essa situação não motivou uma ruptura radical com a ordem de vigente, mas apenas ela teve uma manifestação por simples reformas que se adequavam ao melhor interesse do local. Usualmente, os livros de histórias eles costumam definir essas primeiras revoltas como um caráter nativista. Outras rebeliões que foi desenvolvida lá no século XVIII também, elas tomaram outras feições. As chamadas rebeliões separatistas, elas pensavam em um novo meio de se organizar a vida no espaço colonial a partir de banimento definido da autoridade lusitana. Em geral, seus integrantes, eles eram membros da elite que influenciavam essas manifestações liberais que engendraram a independência das 13 colônias lá na América do Norte e a Revolução Francesa, que foi em 1789.